Mais uma boa noite para todos. Então, nós vamos ter uma muito boa noite hoje, né? E a nossa preparação hoje vem do livro Pão Nosso, de Meimei, Pai Nosso, desculpa, de Meimei, de Francisco Cândido Xavier. E é um diálogo, né? Se intitula Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então vamos seguir aqui o nosso amigo, vamos olhar para o céu e vamos achar os sinais que nós precisamos ver, cada um, fora e dentro de nós, para continuar na nossa trajetória de progresso e evolução. Uma boa noite, uma boa palestra para todos nós. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, pois agora vamos entrar em contato com o nosso Pai Maior. Jesus, amado companheiro, Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor. As nossas necessidades nos trazem à tua casa. Não há necessidade de declinar, pois tu bem sabes o que se passa com cada um de nós. Nossos corações estão serenos, porque sabemos perfeitamente que seremos ouvidos e atendidos em nossos rogos. Senhor, tende piedade daqueles que sofrem nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários, nos lares. Tende piedade de todos os sofredores, Senhor. E nós aqui contritos, junto aos nossos amigos espirituais, eu peço a esses espíritos que são coordenadores de nossa casa, coordenador em especial desta reunião, e aos nossos guias e protetores, eu venho pedir a permissão para que, em nome de Deus, nos permita dar como iniciada a reunião desta noite.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus. Nós vamos ter o estudo da noite com o nosso companheiro Mário Cury. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem, bem como a direção material e espiritual nesta casa, por me dar a oportunidade de estar aqui trabalhando em nome do Mestre Jesus, divulgando a doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo. Então, o estudo de hoje é a última lição do livro Renovando Atitudes, do Espírito, ditado pelo Espírito Hamed e recebido pelo médium Francisco Espírito Santo Neto. Nessa última lição, o título é O Melhor em Nós. E a lição começa com uma citação do Evangelho, onde diz que batei e buscai e achareis, batei e a porta abre-se-vos-á. Faz a referência, essa lição, à necessidade que temos de buscar, como o próprio título diz, o melhor em nós. Mas por que ela nos explica isso? E inicia justamente com essa citação evangélica. Porque todos nós queremos o que há de melhor. Todos nós praticamos os nossos atos, desenvolvemos as nossas atividades, pensando em fazer o melhor, em buscar a felicidade. Ninguém de sã consciência busca ser infeliz. Todos buscam a felicidade. Mas o problema começa exatamente o que o indivíduo entende como sendo felicidade. Para uns, a felicidade só vem se ela estiver essa pessoa estiver em meio a uma vida repleta de realizações materiais. Para outros, é necessária a vida em família, com muito afeto, muito carinho. Para outros, é necessária a realização profissional. Para outros, a realização espiritual. Cada um vai agir de acordo com aquilo que imagina que está sendo o melhor para a sua felicidade. Nesse sentido, então, é necessário o esclarecimento. Porque nós ainda não conseguimos entender, por incrível que pareça, o que é melhor para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E a providência divina e a natureza age de maneira sempre que nós sejamos reconduzidos ao melhor caminho para as nossas existências. Ao melhor caminho para que nós possamos desenvolver a nossa moralidade. Há, então, a necessidade do esclarecimento. E a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento. Sem um falso moralismo, sem a necessidade de ninguém se passar por aquilo que não é, pregando conhece-te a ti mesmo e a origem do ser que é espiritual. A doutrina espírita aponta em toda a sua codificação, os espíritos nos dizem que os dois vícios que atravancam o progresso do ser é o orgulho e o egoísmo. Critica veementemente esses vícios. E Kardec, em obras póstumas, nos fala do orgulho, o egoísmo, meios de identificá-los e de combatê-los. E nos diz que a melhor maneira de combater o orgulho e o egoísmo é identificando o ser com a sua origem, de espírito, e com o seu futuro, que é também a espiritualidade, a vida imortal. Ora, quando nós nos compreendemos como um ser imortal, que momentaneamente estamos num corpo material, no corpo físico, nós ampliamos os nossos horizontes, a forma de ver a vida.
a vida material é importante. Claro que é importante. É tão importante que reencarnamos para vir aqui vivenciar essas experiências. Ter conforto material é importante? Claro, todo mundo quer ter conforto. Mas será que eu só vou ser feliz se eu tiver conforto? Eu conto a vocês de uma experiência pessoal que eu conheço pessoas que vivem modestamente e são muito felizes, mas infinitamente mais felizes do que algumas pessoas ricas que eu conheço. Mas sem comparação. E aposto com vocês, pelo menos 2 delas eu tenho certeza, não trocariam a paz que eles vivem por nenhuma riqueza. São pessoas que vivem modestamente, com salários modestos, em bairros humildes, em residências humildes, mas vivem muito felizes. Por que isso? Porque realmente a felicidade não está nas coisas materiais. Quanto tempo dura a felicidade de um bem material novo adquirido? Até o tempo da gente se familiarizar com ele, deixou de ser novidade, né? Bom, mas então a doutrina espírita prega voto de pobreza? De jeito nenhum. Kardec fala da utilidade providencial da riqueza. Ela tem uma utilidade. E nem prega a doutrina espírita de jeito nenhum que a gente não tem que ter conforto material. O problema é nós não colocarmos isso como sendo a coisa mais importante da nossa vida. Que eu só vou ser feliz se eu for realizado materialmente. Mas e se você está nessa vida para passar pela prova justamente de não conseguir as suas realizações materiais, porque no passado, quando você as obteve, você se perdeu. Então, como é que vai ser? A vida material, então, é importante, no sentido de que precisamos vivenciar experiências no corpo que, na vida espiritual, nós não seríamos bem testados. Por que não seríamos bem testados? Porque, como espíritos imortais, quando estamos vivendo na erraticidade, pensamos de maneira mais ampla. Há coisas que ficam relativizadas, porque nos vemos ali como seres imortais. Então seria uma prova com cola. Agora, quando reencarnamos, não. Reencarnamos em meio adverso, já nascemos cheios de necessidades materiais, nascemos em contagem regressiva e temos que sobreviver. Todos nós lutamos pela vida. E aí, então, é nesse momento que nós somos testados. Nossos interesses são colocados em determinadas situações em prejuízo, e aí vamos ver como é que nós nos comportamos. E aí vamos nos desenvolvendo. E de acordo com a nossa vida, as provas vão vindo de uma forma ou de outra. Porque é exatamente como o teste das crianças na escola. Aprendeu, não precisa repetir. Não aprendeu, né? Pelo menos antigamente repetia de ano. Agora não mais, né? Mas repetia de ano. Tinha que refazer para aprender. E conosco também é assim. Temos as nossas dificuldades morais, trazemos as nossas marcas perispirituais, trazemos as nossas necessidades de aprendizado, há um planejamento reencarnatório, o gênero de prova é escolhido, e de acordo com o nosso comportamento, magneticamente, vamos atraindo uma situação ou outra. Mas, se nós então compreendermos, como a doutrina espírita quer nos mostrar, que aqui é uma passagem, não um ponto definitivo, deixaremos uma série de questões de lado. Deixaremos de nos importar tanto com as coisas materiais. Não é se importar porque a gente não possa querer as coisas boas, não. Deus colocou o prazer no mundo para tornar a vida agradável, mas se importar de maneira que não deixemos os nossos orgulhos tomar conta da nossa atitude.
que nós não coloquemos essas séries de dificuldades da vida material como empecilho para a nossa felicidade. Bom, esclarecer. Tem até uma frase interessante do Dalai Lama, que ele diz assim: não consigo, está resumida, é um pouquinho mais longa, mas não consigo compreender os homens, porque eles gastam toda a juventude para adquirir riqueza. Depois, na velhice, gastam toda a riqueza para reconquistar a saúde. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Interessante a reflexão, né? Então, é bem da necessidade, fala bem da necessidade de nos compreendermos como seres imortais. Mas aí, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, vamos enfrentando as dificuldades. E, às vezes, nós nos achamos impotentes, porque pensamos assim, né? Puxa, mas falta tanto. Quem de nós já não teve essa reflexão, né? Nosso modelo e guia é Jesus. Mas Jesus parece que está num patamar moral inatingível a nós. Nós conseguimos suportar o que Jesus suportou? Nós conseguiríamos, por acaso, cumprir aqueles mandamentos todos? Amar o inimigo. Se alguém lhe quiser tomar a capa, dê também a túnica. Eu sempre confundo, não sei se é o contrário. Se quiser te forçar a dar 1000 passos, dê 2000 passos. Se te bater na face direita, oferece a esquerda. Coisa complicada, né? Nós conseguimos isso? Eu tenho certeza que vocês todos já conseguem isso. Eu ainda não consigo, né? Mas começamos a entender o que Jesus quis dizer. Começamos a compreender. A doutrina espírita, então, vem trazer esse esclarecimento para que nós possamos adquirir, através do pensamento, um sentimento que nos propicia cumprir, a maior parte do tempo, a lei divina. O Hamed, o espírito, na lição, ele faz o comentário: olha, cada um de nós já está dando o melhor de si. Já está dando o melhor de si, porque é o que nós sabemos. Mas aí o papel da doutrina espírita é aumentar essa nossa capacidade, através da intelectualização, para o florescer dos sentimentos. Ele dá o exemplo, né? Será que quem rouba, quem calunia, quem assassina, não sabe que há uma diferença entre o que está certo ou está errado? É claro que sabe, mas ainda não transformou esse conhecimento nos sentimentos a ponto de respeitar o próximo. É preciso, então, que transformemos o conhecimento, a intelectualização, em sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, no capítulo 11, item 8, ele diz assim, que no início é só instinto, depois mais apurado e corrompido tem sensações, e mais adiantado e instruído tem sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. E lá no início dessa mesma lição, no item 8, lá pela terceira ou quarta oração, ele diz assim, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, vai ser através das reflexões, da vivência, das provas, das experiências, que nós vamos transformar esses sentimentos, esses instintos, aquilo que nós entendemos, que nós já compreendemos intelectualmente, em sentimento. Então, um amigo que passou por umas dificuldades financeiras, e ele é uma pessoa bem reflexiva. Quando acabou a dificuldade, ou quando melhorou a dificuldade lá, ele disse assim, olha, Mário, foi muito bom tudo isso que eu passei. E eu fiquei curioso, né? Mas foi bom por quê? Ele falou, não, porque eu sempre tive facilidade de ganhar dinheiro e não dava o devido valor ao dinheiro.
eu esbanjava, eu gastava muito dinheiro à toa. E quando passei por essas dificuldades, eu comecei a pensar quantas vezes eu gastei dinheiro à toa. Quantas vezes eu gastei assim, gastei assado, podia ter sido mais contido um pouco. E eu hoje valorizo mais o dinheiro, não no sentido de ser apegado, mas no sentido de ser mais equilibrado com as coisas que eu faço. Esse mesmo amigo, eu e ele temos um outro, já está desencarnado, que gastava muito dinheiro, gente. Mas gastava muito dinheiro, muito. Para vocês terem uma ideia, tinha mês dele pagar mais de 100 mil reais de conta de restaurante. Tá certo que tinha almoços, jantares de negócio em restaurantes caros, mas era um absurdo, uma coisa. E aí eu conversando com esse amigo, esse que fez a reflexão, e nós comentávamos sobre essa maneira que esse nosso amigo já desencarnado, ele consumia, né? E nós chegamos a uma conclusão, como é que será que esse nosso amigo um dia vai compreender que não pode gastar dinheiro assim desse jeito? Que há pessoas passando fome, que se ele dedicasse 5% desse dinheiro que ele gastava à toa, ele podia matar a fome de muita gente. Vai ser passando uma experiência futura, né? Não é que a gente esteja desejando mal, não. Pode até que ele aprenda antes, nem precise dessa experiência. Mas passando por uma experiência em que as coisas não vão dar muito certo. E que o dinheiro não vai vir tão fácil. Que ele não vai ganhar tanto. E aí ele vai precisar dar valor ao dinheiro. Mas isso não vai ser logo, isso se acontecer, não é logo na encarnação seguinte, não. Espera-se passar algumas, que é para não ter resquício, não ter lembrança. E aí, quando o sujeito já não lembra mais de nada, às vezes até já mudou um pouquinho de posição, vem a experiência. E a pessoa pensa assim, mas o que eu fiz para merecer isso? Será que Deus está sendo justo comigo? E na maioria das vezes foi a própria pessoa, o próprio espírito que antes de encarnar pediu aquela experiência, porque ele precisava aprender. E todos nós vamos passar por diversas experiências. A gente está falando aqui muito das coisas materiais, porque são as que mais distraem a gente. Mas, além do apego material, há outros apegos, há várias formas de apego, né? Às vezes eu sou apegado à minha posição profissional, às vezes eu sou apegado à minha posição familiar, às vezes eu sou apegado à família. Mas tem alguma coisa errada ser apegado à família? Não, claro que não. Mas, e na hora do desencarne, como é que é? Eu preciso desenvolver em todos os sentidos da minha vida essa ideia de ser imortal. Eu assisti uma vez uma senhora que assim chorava copiosamente e desesperadamente. Ela, aos 78 anos, chorava copiosamente e desesperadamente que a mãe de 96 tinha desencarnado. Claro que a filha tem direito de prantear o desencarne da mãe. Mas eu fiquei olhando o desespero dela e pensando assim, uma pessoa até que eu gosto muito, tentei consolá-la. O que ela guardava? Será que não era de se esperar que uma pessoa aos 90 e tantos anos de idade, que ficou 2 anos e pouco doente, iria desencarnar? Será que isso já não foi uma bondade de Deus, uma preparação para que ela pudesse aguardar esse momento? E eu perguntava a ela, e ela vai para onde quando sair daqui? Ah, vai para um lugar melhor, que ela era muito boa, realmente era uma senhora muito boa. Então, e ela que estava sofrendo? Estava. E o que você preferia? Que ela ficasse aqui sofrendo ou que ela vá para esse lugar melhor? Ah, mas aí não está perto de mim. Eu falei, não, então eu vou perguntar de novo, que a senhora não entendeu a minha pergunta. A senhora preferia que ela ficasse aqui sofrendo ou que ela fosse para esse lugar melhor que a senhora acha que ela vai? Não, preferia que ela ficasse perto de mim.
Como é que é o nome disso? Egoísmo, né? Então, a gente está comentando aqui, porque não estamos revelando o nome, né? Nós não estamos revelando o nome, mas olha como é que o raciocínio é totalmente equivocado. E depois, uma pessoa de 78 anos, também não era para estar pensando nesse momento, né? Não que tenha idade marcada para desencarnar, né? Mas não é o trajeto natural da vida. A gente nasce, cresce, se desenvolve e chega um momento de declínio das forças físicas, até que chega um momento que a gente desencarna. Tem alguém que não vai passar por isso? Aí volta lá para o Dalai Lama, né? Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E tudo que nós passamos, e tudo que nós vivenciamos. Nossas experiências, nossos comportamentos, eles são baseados na nossa cultura dessa vida e das diversas que nós tivemos, onde adquirimos diversos hábitos, adquirimos uma forma de sentir, de olhar o mundo, mas a cada encarnação, essa forma vai se modificando, por conta das experiências que nós atravessamos. Sanson, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, nos fala que, é um ponto que eu deixei para trás, estava falando daquela dificuldade, agora com Sanson eu me lembrei, aquela dificuldade que nós temos, que nós pensamos assim no alto grau de moralidade de Jesus e nos vemos distante dessa possibilidade. Mas é um processo, porque não há seres criados já totalmente prontos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e chegaremos à perfeição, igualzinho a Jesus. Ele também foi criado simples e ignorante e teve a trajetória dele, antes de nós. Quanto tempo ele levou, nós não sabemos, mas com certeza ele também teve a trajetória de desenvolvimento moral até que ele chegasse à perfeição. E nós também vamos chegar lá. Sanson, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, item 10, item 8 é a mensagem de Lázaro. Ele nos diz assim, vós que me ouvistes, já sois bem melhor do que há 100 anos atrás. Já aceitais, sem discutir, uma série de ideias sobre fraternidade, amor e igualdade que antes não entravam em vossas cabeças. Ora, daqui a 100 anos, aceitarás outras tantas ideias que hoje também não entram em vossas cabeças. Então, precisamos desse desenvolvimento, esse grau de maturidade do senso moral, para que nós possamos pegar o conhecimento, a inteligência e transformar em sentimento, agregando no nosso comportamento moral. E aí a doutrina espírita, então, nos traz essa visão evolucionista, porque senão ficaríamos com aquela ideia de uma única existência. Ora, uma única existência não dá para nós nos desenvolvermos moralmente. Era essa ideia da única existência que nos levava a querer resolver tudo, ou a querer aproveitar tudo da vida, porque vai acabar mesmo, né? Eu tenho certeza que eu não vou para o céu. Já que eu vou para o inferno, né? Deixa eu tacar álcool nessa fogueira, né? Para arder direito. Não tem jeito. O raciocínio era assim, né? Eu não conheço ninguém que vai para o céu. E eu me conheço. Se eu não vou para o céu, eu vou para onde? Eu vou para o inferno. Então, deixa eu abraçar o capeta para ir junto com ele. Era o pensamento. Vou aproveitar tudo da vida, que não tem jeito mesmo, eu já vou para lá mesmo, pelo menos eu vou aproveitando, né? A doutrina espírita não, traz outra ideia. Não tem céu nem inferno, o céu e o inferno está dentro de nós. Havia até um livro, uma capa da FEB, do livro O Céu e o Inferno, que era muito interessante, que era o desenho de uma cabeça humana dividido no meio, assim, uma parte, um céu bonito, e outra, uma parte do céu com tempestade, né? Quer dizer, o céu e o inferno,
ele vai estar justamente dentro de nós. E à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos conquistando a possibilidade de ter uma vida melhor. Então, pedi e obtereis. Você vai bater e a porta vai se abrir. Por quê? Porque nós estamos protegidos, estamos debaixo da lei de amor, de justiça e caridade. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é a lei natural, e os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus e é a única necessária para a vida do homem, para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, toda vez que nós nos sentirmos infelizes, nós podemos raciocinar assim: eu me afastei da lei de Deus. E procurar em que ponto que eu me afastei da lei de Deus. Com essa consciência de que eu já estou dando o melhor de mim, é o que eu sei. Mas o fato de eu já estar exercendo o melhor de mim, não significa que eu não possa melhorar. É o título da lição, melhor em nós. Eu posso procurar me conhecer melhor, ver onde eu errei, analisar cada fato sem culpa, que a culpa não vai resolver também. Aliás, a culpa é da religião passada, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Não resolve nada. Tu ganha, a culpa é a sua. E agora? Quando é que tu vai tomar vergonha na cara e parar de cometer esses erros, né? Isso aqui é importante. Porque você já errou, você já sabe que já errou. Agora, como é que eu faço para não errar mais? Essa é a outra parte. Compreendendo. Por isso que a doutrina espírita bate na intelectualização, bate o tempo todo no conhecimento, bate na reflexão, traz para nós o entendimento acerca das leis de Deus, acerca do Evangelho, esmiuça tudo, para que nós possamos ir entendendo. E que na hora que nós estamos lá, na vida, no meio da dificuldade, nós tenhamos referência. E isso aí não está muito bom, não. E com essas referências todas, nós vamos ter bastante dificuldade. Porque trazemos, né, as nossas marcas, o nosso jeito de ser, a nossa impregnação da nossa personalidade que não foi criada hoje. E aí vai depender desse meu esforço para querer melhorar, aí sim. Eu vou atrair para quê? O que para mim? Toda a providência divina. Olha, o Mário não tem jeito, está ruim mesmo. Mas ele se esforça até às vezes para chegar no horário, né? Às vezes a gente não consegue. Para fazer uma palestrazinha, se esforça para ajudar na divulgação da doutrina espírita. Então, pelo menos o meio de chegar aqui já vai me ser facilitado. Porque o maior benefício qual é? O maior benefício é de que, para falar disso tudo, eu tenho que ler antes. E o primeiro beneficiado sou eu. Mas, se eu não colocar isso em prática, qualquer um, pode ser trabalhador, pode ser só ouvinte, pode ser só simpatizante, todo mundo é filho de Deus, está submetido à mesma lei. Se não se esforçar para botar em prática, não adianta nada estar com tudo aqui arrumadinho, decoradinho. Agora, o que é se esforçar para colocar em prática? Ninguém pode dizer isso, só você mesmo. Isso é uma coisa íntima, particular. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe até onde você pode se esforçar. E não tem nada que lhe seja proibido. Mas, como diz o apóstolo Paulo, será que tudo lhe é conveniente? Então, a doutrina espírita é a doutrina é a religião da responsabilidade. Não temos capeta, não tem diabo, não tem inferno. É tudo contigo mesmo. A cada um, no final da lição do Espírito Hamed, a cada um segundo as suas obras. Eu vou ter o resultado daquilo que eu fui, daquilo que eu plantei, daquilo que eu sou. Se eu plantar um pezinho lá de cactos, não vai nascer laranja, não vai nascer maçã, não vai nascer uva, não vai nascer nenhuma árvore que dê frutas, não vai nascer. Mas há ainda a advertência, voltando à culpa, de que nós procuremos esse processo sem nos martirizarmos. Há até um livro
da irmã Cidufo. A irmã Cidufo era uma das médiuns que recebia as mensagens que compôs a codificação por Kardec, composta por Kardec. A irmã Cidufo, então, ela tem um livro que ela dita Reforma Íntima Sem Martírio, que leva a essa compreensão de quem nós somos. Muitas vezes na mesa de desobsessão, onde eu tenho a grata satisfação de ser doutrinador, os espíritos se sentem culpados, e eles dizem, olha, eu já vi que isso aqui é muito bom, mas isso não é para mim. Eu errei, fui muito errado, pratiquei muitos erros. Às vezes querem até contar, às vezes até contam os erros dele lá. A gente às vezes deixa eles contarem porque eles querem desabafar. Aí eu digo assim, olha, meu amigo, para Deus não interessa quem você é nem quem você foi. Ele já sabe de tudo isso. Ele quer saber o seguinte, quem você quer ser? Você quer ser quem daqui para frente? Isso é que interessa. E eu posso garantir a você que se você está aqui, é porque você tem esta possibilidade. Senão você não estaria aqui. No livro, salvo engano, Dramas da Obsessão, ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes e psicografado por Ivone Amaral Pereira, dona Ivone Pereira, há lá, salvo engano, nesse livro, Bezerra de Menezes conta que eles foram a uma região umbralina resgatar uns espíritos. E como é que o resgate se dava? Eles lançavam uma rede e os espíritos se agarravam nela. Os que tinham possibilidade de mudança conseguiam ficar segurando a rede. Os que não tinham, magneticamente, já eram expulsos dali. Então eu digo a eles, olha, se você está aqui, é porque você já tem essa possibilidade de mudança, senão você não estaria aqui. Senão os espíritos que cuidam desse trabalho não teriam trazido você aqui. Mas nós temos aqui, a nosso favor, todo o poder de transformação que a doutrina espírita nos traz. Então, ela começa nos explicando sobre essa possibilidade de nós atrairmos para nós as forças do universo, as forças do bem, porque nós vibramos aquilo que sentimos. Peguemos uma pessoa que reclama o tempo todo, uma pessoa que maldiz as suas provas, uma pessoa amarga, uma pessoa com dificuldade de se relacionar. Nós temos prazer de ficar perto dessa pessoa? Não, às vezes temos até compaixão, queremos ajudá-la. Aí ficamos perto de uma pessoa que está sempre alegre, sempre contente, sempre olhando a vida sob um aspecto positivo, sempre trazendo a esperança, sempre olhando as coisas com a possibilidade de melhoria. Nós não temos prazer de ficar perto dessas pessoas, essas pessoas não são agradáveis. Por quê? Porque elas magneticamente exalam aquilo que elas sentem. Então, quando nós pensamos no bem, atraímos o bem. Quando eu quero agir dentro da lei de Deus, mesmo que às vezes eu não tenha o total discernimento, a vida, as situações, elas se arrumam de tal maneira que vai acontecer o que é melhor. Quantos e quantos, eu conto para vocês na minha experiência profissional, quantos e quantos casos eu olhava assim e falava, puxa, como é que isso vai acabar? E depois, refletindo sobre o que eu conhecia do aspecto moral das pessoas envolvidas na situação, eu sempre via que aquelas que se esforçavam, que tinham dificuldade, mesmo que tenham errado, as coisas sempre se ajeitavam de uma maneira melhor. Quanto às outras, muitas vezes até aparentemente corretas, até aparentemente certas nas questões, as coisas não davam certo. Por quê? Porque depende do que eu quero para mim. Então, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero corrigir os meus erros. Eu quero tentar cumprir a lei de Deus. Eu quero cumprir a lei de amor. O que eu faço? Eu leio, eu estudo o Evangelho, eu venho à casa espírita. Não é o fato de eu estar exatamente ligado na religião. É o fato do que eu quero. Então, como eu quero,
como eu penso nisso, eu atraio as possibilidades de eu me melhorar. Todos vocês devem ter visto já um filme, né? É uma comédia, né? O Todo-Poderoso. Então tem um momento lá, do 2, que a mulher lá de um personagem está conversando sem saber com Deus. E ele pergunta assim: se você pede paciência a Deus, Deus vai lhe dar paciência ou vai lhe dar a oportunidade de você desenvolver a paciência? Aí é que entra esse olhar da doutrina espírita. Essa identificação que eu tenho que ter como sendo um ser imortal, como sendo um homem do mundo, estando no mundo sem ser do mundo. Essa visão de que o que eu passo tem uma utilidade providencial. Não há nada que aconteça no universo que não seja dirigido por Deus. Nada. E tudo tem uma razão de ser. Então, eu me esforçando, eu procurando, eu vou estar sob a proteção da lei de justiça, amor e caridade. Tem um caso que eu acompanhei desde o desencarne da pessoa até depois o familiar me trouxe uma mensagem psicografada e a gente estudou a mensagem. Um rapaz foi assaltado, ele era ligado à área de segurança, andava armado, e ele estava de moto, o assaltante mandou ele se afastar e não virar para trás. Ele deu alguns passos, segurou a arma e virou. Quando ele virou, o assaltante já estava com a arma apontada para ele e o matou. Ele desencarnou. Alguns anos depois, ele deu uma mensagem para a mãe, dizendo que nesta última encarnação, ele tinha pedido a Deus que de forma nenhuma ele tirasse a vida de ninguém. E que ele preferia perder a vida do que tirar a vida de alguém. E que Deus atendeu o pedido dele. Que se ele tivesse conseguido se virar, ele ia tirar a vida do assaltante. Bom, nós falamos assim, né? Não queremos parecer que somos sem sentimento, ou frio, ou que uma mãe não deve ligar para a vida do filho, é claro. Mas nós estamos trazendo aqui que esse irmão que deu a mensagem depois, ele trouxe para nós a prova de que quando estamos sob a lei de justiça, amor e caridade, nós estamos protegidos. Nós estamos fora do alcance das forças negativas. Porque o que há? Há as forças do bem e as forças que ainda não são do bem vibrando. Bem faz, então, o Espírito Antônio de Aquino, que na sua saudação, ele, quando começa a dar uma mensagem, diz assim: que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. É um bom raciocínio, né? Nós olharmos quem comete o erro, não significa que nós tenhamos que aprovar o erro, mas olhar com essa visão da compaixão, né, de que o escândalo há de vir, mas ai daquele porque um escândalo vier, sabendo que se ele está infringindo a lei de Deus, mais tarde ele vai resgatar, e que aquele que sofreu não é injustiçado, também já está resgatando, e que ele liberou, um foi liberado, e o outro ainda vai ter que cumprir a pena. Aí dá para entender a prece de Bezerra de Menezes. Num dos livros ele diz assim: Senhor, quero pedir licença aqui, não para orar pelas vítimas, não pelos que foram infelicitados, mas para orar pelos algozes, pelos infelicitadores. Justamente por isso, esses ainda vão ter que aprender. Até um caso, me parece que é um caso verídico, né? Um trabalhador espírita, assim, fervoroso e tal, quase sofreu um acidente. O acidente ia ser fatal, ele conseguiu se livrar. E chegou meio centro espírita, assim, meio atordoado, e disse: vamos ver o que os espíritos me dizem. Aí abriu o Evangelho a casa e caiu lá a mensagem do Fenelon: se fosse um homem de bem, teria morrido. Por quê? Porque o homem de bem já está liberto da prisão. A vida no corpo físico é uma prisão para o espírito. Aquele que ainda não prendeu tem que continuar a cumprir sua pena.
Então, muitas vezes, quando a gente vê, né, ele explica nessa lição, partiu fulano, era tão bom, por isso que ele partiu. Que nem a história lá da senhora que eu contei, que a filha pranteava muito, ela não estava sentindo muita dor, não foi melhor ter partido e ter ido para um lugar melhor, ter deixado as dores do corpo físico? Né? Porque vida e morte é uma questão muito subjetiva. Né? Voltamos a repetir, quem daqui não vai morrer? Vocês conhecem alguém que não vai morrer? Todos vamos morrer. Então isso é uma consequência natural da vida. E mais, já nascemos e morremos inúmeras vezes. Isso é normal, isso é da vida. Agora, claro, se a gente puder evitar morrer com sofrimento, né? Morrer com dor, ter uma vida mais calma, um desencarne mais tranquilo, é sempre melhor. Mas isso vai depender do quê? Do merecimento. O que você merece? Vi uma vez uma mensagem psicografada de um espírito que desencarnou assassinado. Ele disse assim para a mãe, também era para a mãe: mãe, eu resgatei um débito passado. Foi muito importante para mim isso. Então a gente olha, né? Materialmente uma tragédia, uma pessoa assassinada, mas espiritualmente a redenção daquele espírito. É assim às vezes em polos diametralmente inversos. O que é importante para o espírito desencarnado, o que é importante para o espírito desencarnado. O que é importante como ser mortal e como ser imortal. Haviam dois aviadores, né? Ficou até engraçado, haviam dois aviadores já assim num patamar bem elevado de moralidade, e um dia eles, caíram com o avião, direto. O motor desligou, eles bateram de cara no chão e morreram. Desencarnaram. E aí foi uma comoção, porque eram pessoas muito queridas, aquelas pessoas que todo mundo gosta, nem se conhece alguém que não gostava deles, nem se conhecia alguém que não gostava dele. E depois veio, não foram eles que deram a mensagem, foi um espírito que deu a mensagem e disse assim: olha, eles resgataram, eles já tinham tanta evolução que já tinham até possibilidade de ir para um lugar melhor, fora do planeta Terra, mas havia um débito ainda que eles precisavam resgatar. É que, aí disse lá o século, no século tal, eles eram responsáveis de empurrar as pessoas do penhasco. Então eles precisavam se livrar dessa marca para poder ir para um planeta melhor, que eles já tinham até capacidade de ir para um planeta melhor. E aí, se nós olharmos materialmente, horroroso, pavoroso, uma morte horrorosa, mas se olharmos espiritualmente, a redenção desses espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 1000, está lá dito que o mal só se repara com o bem, e que a reparação não tem nenhum mérito se ela não atinge o espírito nos seus interesses materiais e no seu orgulho. Então, muitas vezes, quando estamos sofrendo, quando estamos nos sentindo prejudicados materialmente, quando estamos nos sentindo humilhados, é nesse momento que nós estamos resgatando. É nesse momento que é a virada do espírito. É nesse momento que materialmente está tudo horroroso, mas que há a possibilidade do espírito começar a sua redenção. Porque do fundo do poço só tem saída por cima. E nós precisamos, então, ter essa certeza de que há algo em nós de bom. A nossa parcela é de bondade. Nós todos reencarnamos para darmos certo. O nosso projeto é para dar certo. Aí vocês diriam assim: poxa, e aquelas pessoas que nascem com dificuldades físicas, que passam uma vida toda de sofrimento? Pois é, para elas também está dando certo. Porque elas pediram aquilo ali. Elas solicitaram, que elas queriam ficar livres de marcas que faziam mal a elas, que elas não conseguiam no plano espiritual ficar em paz com aquelas marcas. Então elas solicitaram essa possibilidade de redenção. Mas dentro de cada um de nós, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, há uma possibilidade de resolver. E Deus só está aguardando que nós façamos o quê? Que nós peçamos ajuda. Nós temos que bater na porta para a porta abrir. Jesus promete a consolação lá em João 14, 27.
Desculpa, João 14, 27 é outra anotação. Mas Jesus nos promete ajuda, diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a primeira parte, que todos nós nos sentimos consolados. Poxa, Jesus está me prometendo uma ajuda, né? Mas continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu fardo e leve o meu jugo. Quer dizer, nós temos que pedir e aprender com ele, porque ele veio dar o exemplo, suportou todas as dificuldades do mundo material. Para dizer o quê? Ele tinha pecado para pagar? Tinha moralidade ainda para crescer? Não. O único ser perfeito que passou na face da terra. Mas para dizer o seguinte, olha, eu venci o mundo e vocês também podem vencer. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Então o que nos aguarda? O que nos aguarda? Nos aguarda a felicidade. Não há predestinação, o Espiritismo não fala isso, só temos uma predestinação. A felicidade. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e estamos fadados incondicionalmente à felicidade. Mas às vezes, para chegar lá na felicidade, precisamos aprender algumas coisas que nos habilitem a ter uma vida melhor, um mundo melhor, um relacionamento melhor. E tudo vai precisar de que eu desenvolva em mim essa melhor parte. Que eu desenvolva em mim os sentimentos. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, ele começa a mensagem dizendo assim: o amor é de essência divina e do primeiro ao último de vós, todos possuís no coração a centelha desse fogo sagrado. Não há ninguém privado de amor. O pior que vocês possam imaginar, aquela pessoa com o pior dos sentimentos, essa pessoa, ela tem amor no coração. Ela pode ter apagado as marcas da vida, as necessidades de se proteger, as deficiências psicológicas do seu desenvolvimento na carne, pode ter apagado as coisas, mas ela tem amor no coração. E não há ninguém destinado à infelicidade. Então, meus amigos, a lição é que nós busquemos o melhor em nós. E todos nós temos esse melhor para dar. Mas com a compreensão de que quando eu faço o melhor, na realidade eu não estou fazendo para ninguém. Quando eu ajo da melhor maneira, da maneira correta, o mais dentro da lei de Deus possível, isso é bom para uma pessoa, para mim mesmo. Eu sou o primeiro beneficiado. Vou atrair para mim todas as forças do bem e vou estar sob a proteção da lei de justiça, amor e caridade. Aí a doutrina espírita, então, vem nos trazer todo esse cabedal de conhecimento, para que nós transformemos os nossos conhecimentos, a nossa intelectualidade, os nossos instintos em sentimentos. E possamos assim, então, pôr em prática, porque nós podemos começar a ser felizes. Hoje mesmo, qualquer que seja o problema que nós estejamos ultrapassando, porque Deus nos aguarda. Jesus está de braços abertos para nós. E Deus cuida tanto de nós, que tem um Espírito que cuida de nós, desde antes do berço, e continuará cuidando de nós depois do túmulo. É o conhecido vulgarmente como anjo da guarda, é o nosso Espírito guardião, o responsável pela nossa encarnação. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos conhecido nessa encarnação a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, que me coloca a par dessas coisas todas, faz com que eu possa pensar, me entender como um ser imortal, que estou destinado à felicidade. E que assim, então, eu possa ir para sempre ao alto e na direção de Deus. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre. E como diz o Espírito Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, queremos elevar nossos corações até Ti, para Te pedir auxílio na compreensão da vida, na compreensão de tudo que nos acontece, para que possamos viver
de acordo com o teu Evangelho. Reconhecemos, Mestre Jesus, a dificuldade que ainda temos de agir, de pensar e cumprir a lei de Deus. Mas a bondade do Pai providencia que o meu crescimento possa se dar. E sei, Mestre Jesus, que os recursos dos teus mensageiros estão sempre à minha disposição para que eu possa, sempre que precisar, me socorrer da lei. Preciso, Mestre Jesus, de forças, porque as dificuldades que trago no meu coração muitas vezes me impedem de tomar as melhores atitudes. O orgulho que ainda trago em mim não me dá uma boa visão. O egoísmo me tira as melhores opções. Mas sei, Mestre Jesus, que ao final de tudo terei uma oportunidade de recomeçar. Mas que eu seja forte o suficiente, que tenha discernimento bastante, para que desde já possa empreender na minha vida melhores atitudes, de acordo com teus ensinos, de acordo com a lei do Pai. Que eu possa ter sabedoria suficiente para buscar sempre o auxílio, para estar sempre debaixo da proteção divina. A nenhum de nós é negado o auxílio, bem sabemos, Mestre Jesus. A nenhum de nós é recusada a possibilidade de reparar e recomeçar. Então, diante disso tudo, eu tenho que desenvolver, Mestre Jesus, a minha compreensão e os meus sentimentos, de tal maneira, compreendendo a bondade do Pai, que a tudo eu renda graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Senhor, como é bom estarmos na Tua casa. Como é importante para nós ouvirmos a prece, sentirmos a paz que nos envolve, que invade a nossa alma. Permita, Senhor, que possamos levar para as nossas famílias, para o nosso lar, esta mesma paz que nesse instante nos envolve. Senhor, guarda-nos, protege-nos a todos, protegendo, Senhor, a todos aqueles que precisam da Tua guarda e da Tua proteção. Envolve-nos, Senhor, com a Tua luz. E permita-nos que nesse instante que eu possa, em nome de Deus, estar dando como encerrada a primeira parte de nossos trabalhos da noite de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.